Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O nosso assunto é a reforma administrativa, uma reforma que aqui se posta é a reforma que a gente gosta. Porque né, ela prevê o fim de vários privilégios enfim, são um encosto na vida do brasileiro, né, Orengo? Mas será que passa do jeito que tá? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos, Megali. Já é um avanço colocar esse assunto em pauta, na agenda, na discussão, né? Porque a pressão é tão grande sempre das corporações, que tem muita força dentro do Congresso Nacional. Quando eu falo corporações são os sindicatos, os grandes sindicatos do alto escalão do serviço público, alto escalão que tem esses privilégios, né? Vamos citar alguns aqui, Megali. Você estava falando aí de gorduras, privilégios, né? Bom, super salário, é um grande privilégio, né? Aquele servidor que ganha mais de 46 mil reais, que é o salário do ministro do Supremo. Nenhum servidor pode ganhar mais do que isso, mas na prática vai incorporando penduricalhos, benefícios como auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio moradia. Você vai colocando isso e quando você vê, bota na ponta do lápis, o salário já duplicou, porque isso realmente não chega na lei do abate-teto. Então, seria uma reforma para estabelecer que o teto constitucional fosse cumprido. Ninguém ganharia mais de 46 mil reais o salário do ministro do Supremo. Outra distorção, a história das férias de 60 dias. Isso pode até surpreender alguns, mas isso existe ainda no Brasil. Principalmente entre magistrados, juízes e também funcionários membros do Ministério Público, que tem 60 dias de férias. Aí vai lá o Conselho Nacional de Justiça e determina que o contribuinte pague por venda de férias. Então, o cidadão já tem direito a 2 férias, 60 dias, e ainda pode vender 20. E aí, o erário tem que pagar isso. Então, é um absurdo completo. A reforma também estabelece que o trabalhador, o servidor público, no máximo pode ter 30 dias de férias, como qualquer trabalhador da iniciativa privada. Um outro ponto que a reforma mexe também, que é justamente com a avaliação de desempenho para progressão de carreiras, para progressão do regime lá do servidor, para ele ganhar mais, ele precisa comprovar lá que tem um bom desempenho. E isso tem que ser justamente uma avaliação objetiva, com metas, com critérios claros, né, para não virar também algo político. Bom, a reforma tem esse mérito de levantar essas discussões, então apresentar esses pontos. Está sendo apresentado pelo relator, pelo autor da proposta, que é o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, e virou uma bandeira do presidente da Câmara, Hugo Mota. Agora, Megali, se perguntava, vai andar ou não vai andar? Bom, o timing da reforma não é o ideal, né? Sempre quando se faz uma reforma e se fala em reforma estrutural, sempre se pensa em primeiro ano de governo, né? Depois de adesão popular, né? Início de gestão, aquela coisa, sempre matérias espinhosas no primeiro ano de governo, né? Agora, na véspera de um ano eleitoral, isso é muito mais difícil, mas virou uma bandeira do presidente da Câmara, ele está tentando virar a página, tentando mudar a pauta da Câmara dos Deputados, não conseguiu ainda enfrentar a discussão da dosimetria barra anistia, né? A gente vai ter um texto apresentado sobre esse tema da dosimetria já na semana que vem. Então, a pauta do Congresso ainda está muito contaminada com esses assuntos, né? Acabamos de discutir PEC da blindagem, a história do aumento do número de deputados, agora tem que discutir ainda a história da dosimetria e anistia, né? Para aí sim focar em pautas que realmente interessam aí, são estruturantes, como a reforma administrativa. Pelo menos, o texto está sendo apresentado e isso está entrando na agenda aqui da Câmara. Orengo, mas essa história de que nada acontece no ano eleitoral, a gente meio que aceita isso como uma cláusula pétrea da nossa vida, né? Nada acontece em Brasília no ano eleitoral, porque eleição, etc. Mas veja, a gente teve essa semana uma prova de que o Congresso, às vezes, precisa de um pouquinho de pressão para funcionar, né? Tem que jogar um pouquinho para a galera. O Congresso estava. A Câmara dos Deputados estava com um cartaz baixíssimo depois do fiasco da PEC da blindagem, né? E aí o time foi perfeito para que se apresentasse esse projeto de isenção do IR. Resultado, mesmo quem estava criticando o projeto votou a favor. Unanimidade. Se o executivo vai lá e manda um projeto de forte apelo popular, por que é tão difícil assim que esse projeto seja apreciado? Será que por estarmos no ano eleitoral não é o momento de tocarmos para frente projetos que têm um forte apoio, têm um forte apelo popular, como essa reforma administrativa?
Essa é uma discussão fundamental, viu, Megali? Importantíssima. E a gente está na véspera de ano eleitoral, né? O problema é sempre esse: eleição de 2 em 2 anos. A mais importante é a nacional, até porque é a eleição é a eleição que estabelece a reeleição da maioria do parlamento, né? A gente tem aí sempre as proporções, as pesquisas que mostram que mais da metade do parlamento vai para a reeleição e consegue a reeleição. E sempre quando tem temas como esses, que mexem, por exemplo, com categorias, com corporações, né? Você tem muitos parlamentares que representam essas categorias, esses sindicatos aqui dentro do Congresso Nacional. Mas você tem razão, são temas populares. É como defender, por exemplo, férias de 60 dias. É muito difícil isso. Defender algo que a população não tem é um privilégio. Como defender supersalários? Então, o que se precisa nesse momento seria uma adesão, né, do governo e do Congresso, né, numa campanha para avançar com esse tema. Não há ainda esse clima estabelecido, aí tem que fazer essa ressalva, né? E a véspera do ano eleitoral, ela mexe também com isso, né? Aquela coisa, olha, não vou mexer com isso agora, deixa para depois, né? São temas espinhosos, vai ter reação desses sindicatos, mas há um avanço. Quando se coloca na agenda, se estabelece o assunto como uma das prioridades, já é um avanço. Então, a gente vai ouvir muito falar aí nos próximos meses sobre a reforma administrativa. Cara, fica a dica para os nobres deputados, Vossa Excelência. Olha que oportunidade na praça, a bola tá pingando. Imagina você aprovar uma reforma administrativa que acaba com super salários, férias de 60 dias. Olha que material bonito que você vai mostrar para o seu eleitor. Logo depois de ser Meu derrubada amigo. a PEC da blindagem. Exato, Olha, estamos meu amigo. trabalhando. Você vai ser Acabar reeleito com os por privilégios. aclamação, você vai ser levantado para o ar na sua cidade, vão botar o seu nome numa praça. Olha que oportunidade. E ainda vai acabar com esse negócio de que nada se aprecia em Brasília no ano eleitoral. Olha só que grande oportunidade para os advogados. E não vai precisar nem Para os gastar advogados, para os deputados. bilhões com um fundo eleitoral, partidário para fazer propaganda. Aí, a propaganda tá pronta, tá eleito. empacotada. Orengo, bom trabalho para você. Que quiséramos fosse tão fácil, né? Pois é. Bom trabalho para você, até segunda. Até segunda, abraço, até mais. Um abraço, até mais.